aqui para gravar esse pequeno vídeo para falar para vocês, compartilhar com vocês sobre uma experiência relacionada ao aprendizado da palavra de Deus. E o que eu vou falar para vocês, pode ser que alguns discordem, outros acham que assim pode chocar alguns, mas é a palavra de Deus e a gente vai ver dentro da palavra que se a gente não passar a ter o hábito e o costume da gente ler, a gente vai ficar muito aquém do que a palavra realmente ensina, e a gente pode estar repetindo coisas que a gente ouviu alguém falar, alguém ensinar, e não ser a verdade que está na palavra de Deus. Então, por isso que eu quero compartilhar isso com vocês, para a gente entender que não adianta, não é bom para a gente, para a nossa fé, para o nosso crescimento, a gente só ouvir o que outros dizem a respeito da palavra, mas a gente precisa examinar, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa esmiuçar. Nós mesmos abrimos nossas Bíblias em casa e ler, porque a gente repete algo sobre Lúcifer, sobre Satanás. Muitos de nós, a gente repete isso como se fosse uma verdade, mas a palavra de Deus vai nos mostrar que a gente precisa ler, porque essa semana eu descobri uma coisa que eu repetia também, eu também falava, eu dava essa informação sobre ele, porque eu ouvi durante muitos anos, desde quando eu me converti, as pessoas falar isso, então eu de mim mesmo nunca fui estudar sobre isso para ver se realmente isso é verdade. E eu quero falar para vocês acerca da informação de que as pessoas falam sobre Lúcifer, que ele era o regente de um coral. E na verdade ele nunca foi regente de coral. Lúcifer, ele nunca regeu nenhum coral. Mas a gente repete isso como sendo uma grande verdade, porque alguém, não sei quando, não sei porquê, interpretou dessa maneira Ezequiel 28, porque é o único lugar na Bíblia que você vai ver música sendo associada a ele. Em nenhuma outra passagem que fala sobre ele vai falar sobre isso, sobre música, ou sobre coral, ou sobre regência, ou sobre algum instrumento de música. A gente só vai encontrar aqui em Ezequiel 28, a partir do 11, e mesmo assim a gente precisa entender, ler com calma isso aqui, porque a gente vai entender que ele não tocava, ou que ele não manuseava algum instrumento fora dele. Eu quero ler para vocês, para iniciar. Esse vídeo vai ser bem rapidinho, eu só vou ler para vocês aqui para iniciar. Ezequiel 28, o verso 11, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei Tiro, e diz-lhe assim, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Agora eu vou ler para vocês a tradução da Bíblia de Jerusalém, Ezequiel 28, a partir do 11. Diz assim: a palavra de Yahvé que me foi dirigida nestes termos: Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei Tiro e dize: assim diz o Senhor Yahvé, tu eras modelo de perfeição, ele era a própria perfeição, cheio de sabedoria, de beleza perfeita, estavas no Éden, jardim de Deus. Engalanavas-te com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cornalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. De ouro eram feitos teus discos e teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas no dia em que foste criado. Fiz de ti o querubim cintilante,
o protetor. Estava no Monte Santo de Deus e movia-te por entre brasas ardentes. Desde o dia da tua criação foste íntegro em todos os teus caminhos até o dia em que se achou maldade em ti. Se a gente observar, a gente vai ver que, primeiro, ele foi um querubim ungido, preparado para guardar, para proteger algo. Nas duas traduções a gente vai encontrar isso. Em outras que você também lê, você vai encontrar isso, essa informação. Ele foi um querubim preparado, ungido, separado para guardar algo que Deus criou. Ele era protetor de algo que Deus criou. E se a gente lê essa palavra aqui e a gente for até mesmo interpretar no pé da letra, a gente vai entender que esses instrumentos, que não necessariamente, não existe uma tradução exata para esses aqui, para essas duas palavras, pífaro e tambores, aqui vai falar que são pingentes e disco, mas também traz alusão de algum instrumento. Se a gente for ver no pé da letra, a gente vai entender que é algo que está nele, não está fora dele. Ele não manuseia alguma coisa, algo que está intrínseco nele, como se ele fosse o próprio som ou a própria música, e essa música, quando ele se movimentava, ele trabalhava, havia um movimento dessa música ou desse som, se é que realmente é música e som. E se é que realmente são instrumentos. Porque são coisas que a gente que são trazidas para nós, para que nós possamos entender. Porque quando João tem a visão, ou até mesmo Isaías também tem uma visão, ele fala assim, era semelhante, então era parecido. Né? Ele fala que era semelhante a coisas que nós conhecemos. Não que é exatamente aquilo que ele está descrevendo, mas que era semelhante, porque nós conhecemos essas coisas. Então, a gente precisa compreender que não basta a gente ouvir alguém falar, a gente precisa ler. Aqui o texto está claro, ele era um querubim que guardava alguma coisa, ainda diz que ele estava no Éden, no jardim de Deus. Provavelmente ele guardava o Éden, guardava algo no jardim. Eu também pesquisei, eu comecei a estudar sobre Lúcifer na semana passada. Então, eu também tinha na minha cabeça de que ele era o regente de um coral no céu, que ele cantava e tal. Então, isso aí está descartado. E eu pesquisei os grandes teólogos, os grandes estudantes da palavra de Deus, os homens sérios, cheios de Deus e cheios do Espírito Santo, são unânimes em dizer, ele nunca foi regente de um coral. E essa passagem não diz que ele era regente de um coral. Tá? Então, eu quero compartilhar isso com vocês, para incentivar vocês a ler a palavra de Deus. Todas as vezes que a gente vê alguém falar sobre a palavra, sobre ler, sobre examinar, sobre estudar, a gente tem sempre aqueles que associam o examinar, o estudar, o ler com frieza espiritual. E isso é completamente errado. Isso é um absurdo. Relacionar o estudo da palavra de Deus ao esfriamento espiritual. Está mais suscetível quem não conhece a palavra de Deus e quem vive por aí repetindo coisas que outras pessoas falaram, sem estudar, sem examinar, sem esmiuçar a palavra de Deus, está mais suscetível essas pessoas saírem da presença de Deus do que aquela pessoa que realmente conhece a palavra. Porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente estuda, mais a gente fica, tocado por Deus, mais a gente fica apaixonado por Deus e pelo Senhor e pelo Espírito Santo. Porque a gente fica maravilhado com quem Deus é, o que Ele faz e como Ele fez. Então eu estou aqui gravando esse pequeno vídeo para te incentivar. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Não quer dizer que essas pessoas que ensinavam que ele era o regente de um coral estão mentindo. Mas eles só não tiveram o trabalho de esmiuçar o texto, de estudar o texto, de pedir a Deus direção, revelação do texto para eles. Não quer dizer que eles são mentirosos. Eles só passaram uma informação equivocada, que hoje nós temos a oportunidade de saber verdadeiramente o que diz o texto, porque nós temos a oportunidade de estudar. Tá bom? Fiquem na paz e que Deus possa incentivá-los cada dia mais
a ler e estudar a Bíblia.